Então, hoje a gente vai ver, basicamente, sobre uma classe de reações, né? Que ela, aí assim, em orgânica 2, eu sempre costumo falar assim, quando eu lembro, quando eu fiz orgânica 2 há muito tempo, assim, o que eu lembro que eu vi acetal. A reação que eu lembro, assim, do professor desenvolvendo e tal, lá em 2005, foi o 2004, foi o acetal. Porque ela é uma reação que é muito utilizada na academia, indústria, como grupo protetor. Então, você tem várias formas de proteger, né, porções da molécula, partes das moléculas, mas o acetal é uma das principais formas que são empregadas, tá? Então, ele é uma das, no meu caso, foi a reação que mais marcou, assim, lembrar que eu vi em Orgânica 2 quando eu fiz a graduação, foi essa daí, porque tinha uma aplicação maior. Inclusive, eu vou mostrar uma aplicação mais prática, não do acetal, mas do M-acetal, que é uma forma que a natureza tem para proteger um composto que a gente conhece bastante, lida com ele o tempo todo. Então, a gente tem assim, quando a gente fala dessa classe de reações, a gente tem dois tipos, né? Dois nomes aí que vão aparecer muito. Um deles, né, é o. Peraí que eu tô na borracha. Um deles. Peraí. Eita. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que agora. Não, ele continua nessa bendita dessa borracha. Ele gostou da borracha. Deixa eu ir no mouse aqui. Cadê você? Caneta. Pronto. Ih, hoje você vai aprontar comigo de novo. Apontador, beleza. Caneta. Aparentemente está escrevendo. Acho que é a minha canetinha aqui, que com o mouse eu consigo escrever, com a caneta não. Agora foi. A gente tem lá o acetal, tá? Que é o nome mais comum que vai aparecer aqui. Mas também vai aparecer aqui eu vou citar principalmente o cetal. Bom, para alguns autores, o que vocês vão encontrar aí de, de notação, né? Para alguns autores, o acetal e o cetal, eles vão ser uma coisa só, vamos chamar tudo de acetal. O acetal, pra Ana Paula Brum, você vê que, pelo menos na última edição que eu tenho aqui, ela não diferencia, ela diferencia acetal de cetal, assim, o acetal é aquele composto, é aquela proteção que vai vir de quem? De um aldeído. E o cetal é quando vem de uma cetona, tá? Olhando para a estrutura, a gente sabe se veio de um aldeído ou uma cetona, só ver que dá para identificar isso, tá? Mas existe essa diferenciação, falando em questão de terminologia, né? De acetal quando vem de aldeído e cetal quando vem de cetona. Tá? Seria uma classificação geral. Quando a gente falar de M, pode ser M-acetal ou M-cetal. O M é de semi, né? Lá do grego. Então, é metade do que seria uma versão completa da proteção. Tá? Seria metade de um acetal, a gente chama de M-acetal, e metade do cetal, lá que vem da cetona, a gente chama de M-cetal. Tá? Essa é a parte dos nomes aí que a gente vai se deparar ao longo dessa nossa discussão. Para o Vollar, por exemplo, vocês vão ver que ele costuma tratar tudo como acetal, porque ele fala que o cetal está em desuso, porque a grande classe é acetal. Tá? Então, depende muito do autor também e da versão. Tá? Mas, no geral, eu vou tratar com esses dois nomes para ficar mais fácil. Quando eu falar cetal, eu estou me referindo a alguém que veio lá falar hidrólise de um cetal. A hidrólise de um cetal, você remover essa proteção e levar a qual função? A uma cetona. A hidrólise do acetal, aí você vai levar, né, vou colocar aqui para você.
A hidrólise, deixa eu ir aqui que vai ser mais fácil. A hidrólise de um acetal, então, vai me dar origem a um aldeído. E a hidrólise do cetal a uma cetona. Ok? Bom, avançando aqui. Quando vem, ó, de que função? De um aldeído, tá? E quando eu tenho uma cetona, ele também usa esse nome acetal, tá? Seria aquele padrão genérico. Tá? O que que essa unidade é? Ó, perceba, eu tenho esse carbono rosinha aqui, que era o aldeído original, tá? Ele continua, desculpa, esse oxigênio que está em rosa, né? Eu falei carbono. Esse oxigênio continua aqui, tá? Tá vindo da função original. Mas agora eu tenho isso aqui, ó, um OR, que vai vir sempre da onde pra gente? De um álcool. Tá? Então, no fundo, essa é uma reação onde eu tenho um álcool como o meu nucleófilo, tá? Para atacar aqui em geral o carbono e dar origem, né, a esse grupo aqui. Quando eu tenho só um carbono OR, tá? Com esse OR vindo esse OR linha aqui, né, vindo do álcool, eu considero um M-acetal. Então, M-acetal vai ter essa estrutura aqui, ó, uma hidroxila, tá? Que era aquele oxigênio da carbonila original protonado, e agora na forma de hidroxila, e o OR. Quando a gente chegar lá no acetal, vai ser sem ser o próximo slide o outro, vocês vão ver que o acetal ele vai ter um outro OR aqui, tá? A única diferença é essa. Então, o M é só um OR, e o acetal ou cetal completo são dois. Tá? Então, isso pode acontecer tanto vindo de um aldeído, quanto partindo de uma cetona, tá certo? Então, a gente tem essa reação onde o álcool vai participar para a gente como o nucleófilo, ok? A gente tem aplicação bem razoável de acetal e M-acetal aqui, ó, naquele exemplo que eu falei com vocês, que é a glicose, tá? Se a gente der uma olhada aqui, ó, olha essa função aqui. Quando eu tenho a glicose na forma de aldeído, olha aqui, ó, eu tenho essa terminação aqui de aldeído, tá? E do outro lado, carbono OH, que seria similar ao meu álcool lá, pensando naquela condição, exemplo anterior, que seriam duas moléculas distintas. Agora, a condição está na mesma molécula, tá? Então, eu vou ter uma reação intramolecular aqui, né? Pensando na estrutura de um álcool e do aldeído. Bom, olha essa porcentagem aqui embaixo. 0,003%. E olha isso aqui, maior do que 99%. O que que isso significa trocando em miúdos? Significa que quando eu vou colocar, por exemplo, glicose em água, ela vai tender a ser encontrada majoritariamente em que forma? Nessa forma de um M-acetal cíclico. Olha lá o M-acetal, COH, tá? Aquela hidroxila, que veio lá inicialmente dessa C dupla O aqui, tá? Esse oxigênio tinha uma dupla formando a carbonila. E o OR, olha quem é o OR aqui, ó. É um oxigênio, tá? Originalmente era uma hidroxila ligada a uma cadeia de carbonos. Esse é o meu OR, tá? Então aqui eu tenho um M-acetal. É óbvio que nessa reação, a gente vai ver o mecanismo agora no próximo slide, mas nessa reação, o que a gente observa? Que eu posso atacar aqui, né, esse conjunto aqui, por cima ou por baixo. A gente vai ver exatamente como é essa dinâmica, como fica essa estruturação toda no mecanismo, tá? Mas ele pode ser um ataque por cima ou por baixo, e é por isso que eu tenho aqui um novo estereocentro, e como esse ataque pode ocorrer por ambas as faces, eu vou ter a formação de dois estereoisômeros, tá? Da glicose, quando eu saio dessa condição para essa daqui. Ah, mas por que a glicose vai tender a ficar assim? Porque percebam, apesar de não ser um acetal ainda, né, não ser aquele pacote completo, ela é muito mais favorável de ficar na forma de M-acetal cíclico, porque isso estabiliza a glicose frente a reações que poderiam degradá-la. Porque a carbonila, a gente viu, ela é o quê? Bastante reativa, tá? Eu posso ter reações tanto
com o nucleófilo aqui, né, no carbono, o eletrófilo no oxigênio. Então, ela tem uma reatividade bem razoável. Não só isso, ela ainda influencia os vizinhos, né? Quando ela está nessa forma aqui, ela acaba influenciando os vizinhos. Então, para que, né, pensando do ponto de vista da natureza, eu tenha a glicose, que é tão importante, o mais intacta possível, o que ocorre, né, quimicamente para deixar essa glicose na natureza o mais estável possível? É justamente a formação desse M-acetal cíclico, porque agora, nessa estrutura aqui, ela está no anel com 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros, que é dos anéis lá, nosso padrão ouro lá de estabilidade, né? Então a gente tem uma estabilidade muito boa. Ela tem essa estrutura aqui do M-acetal, que é menos reativa do que uma carbonila sozinha aqui, tá? Isolada. Então isso faz com que haja um favorecimento, tá? Nesse equilíbrio, aqui eu tenho um equilíbrio, tá? Então normalmente se eu fosse desenhar assim, deixa eu ver se eu consigo chamar a ferramenta aqui. Se eu fosse desenhar, vou ver se ele ainda quebra bendita da borracha. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Vou ter que fazer na mão aqui. Começar a rascunhar. Aí ele... acho que ele deixa. Nem assim ele deixa. Eu fiz naquela hora que ele não me enche a paciência. Deixa eu ver aqui. Caneta. Não. Ele automaticamente passa pro... Isso aí. Ele não tá me ajudando muito, não. Aqui ele vai. Tá? Tem que começar. Quando eu vou pra caneta que ele não tá reconhecendo. Agora foi, aparentemente, né? Deixa eu só ver se eu consigo mudar, apagar isso e isso. E sim, agora foi. Aqui, tá? E eu tenho só um pouquinho para cá. No fundo, vou ajeitar aqui. No fundo, o que eu vou ter aqui, ó? Ele bem deslocado para a direita, tá? O equilíbrio. E o que eu teria aqui, ó? Eu posso ter, né, ou meio ácido para isso aqui ocorrer, tá? Ou o meio básico aqui representado por O menos, tá? Ou seja, para eu sair de um aldeído e levar aqui a formação de um M-acetal cíclico, o que eu preciso? Eu preciso justamente de um meio ácido ou básico. Então, para formar um M-acetal, eu consigo em meio ácido ou básico, tá? Das duas formas. E ele está bem deslocado para cá justamente por conta dessa estabilidade. Bom, e para formar um acetal, o pacote completo? Essa primeira etapa é basicamente a que a gente mostrou antes, só que antes só estava assim, né? O aldeído, a glicose e depois o M-acetal da glicose. Aqui a gente tem o bola, digamos assim, o que acontece no caso de uma catálise ácida. Tá? Bom, deixa eu só ver se eu apago esse bendito aqui. Se ele vai apagar. Mas ele sumiu. Ele vai ficar aí porque ele é a anotação antiga que eu estava testando. Bom, o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui, ó, par de elétrons, oxigênio, abstraindo um próton aqui, tá? Bem similar ao que a gente observava onde? Naquele exemplo da aula anterior que eu fiz no quadro, né? Quando a gente tinha hidratação, lembra? Hidratação em meio ácido. Essa primeira etapa é idêntica. A diferença é que lá eu tinha um H3 ou mais, né, que eu representava só para abstrair o próton, eliminar a água, aí depois a água vinha, abstraía esse próton aqui, ó, por exemplo, e regenerava o catalisador, né, no fim das contas.
tá? Mas é bem similar àquilo que a gente observou. Ó, eu protono esse oxigênio, tá? Aqui eu tenho ressonância, ok? Então, esse par de elétrons, né? Um desses elétrons está sendo usado para fazer ligação com o hidrogênio, então, por isso que é como se o oxigênio estivesse perdendo um elétron, tá? Então, ele fica positivo. E aí, eu tenho ressonância aqui, ó, para estabilizar, espalhar ao máximo essa carga para não ficar concentrada, tá? E aí, eu posso romper essa ligação e essa carga positiva vir parar aqui no carbono. Como eu tenho essa carga parcial agora, positiva, né, do carbono, mais intensa do que aqui, ele vai ser mais suscetível ao ataque, né, por um nucleófilo do que essa espécie aqui, que era a história da ativação lá que a gente tinha visto. Então, o par de elétrons agora do álcool, tá vendo? A gente tem um álcool participando da reação, né? Porque eu falei que o álcool era o nosso nucleófilo. O álcool vem, o par de elétrons vem, ataca esse carbono. Usei um elétron do oxigênio para fazer essa ligação, né? Então, automaticamente esse oxigênio vai ficar positivo, é o que a gente está observando aqui embaixo, tá? E aí, o que vai ocorrer? Tem uma base, né, se fosse água aqui, naquele caso H3 ou mais, abstrai esse próton, esse par de elétrons fica com o OR aqui, e o OR passa a ficar, então, neutro. Essa é a formação do M-acetal. Tá? Então, mesma etapa de antes, ó, protono, oxigênio. Qual é a função? Deixar esse carbono com a carga parcial mais positiva. Agora ele está mais suscetível a ataque. Eu consigo com o nucleófilo neutro, que eu não conseguia com o álcool atacar aqui direto, né? Tipo a água antes, lembra? Eu não conseguia com a água antes, como o nucleófilo neutro, sair atacando. Então eu precisava preparar melhor o meu sítio lá para a reação ocorrer. Aqui é a mesma coisa. Eu pego esse par de elétrons, ó, ataco o carbono, ok? E aí, a partir do momento que atacou esse carbono aqui, eu formo essa estrutura com a carga positiva, tipo era lá da água, na hidratação, lembra? Ficava OH, H+, tá? E a etapa final era a abstração de um próton. Mesma coisa, só que ao invés de O e 2 Hs, eu tenho um OH e um R aqui, uma cadeia carbônica, eu tenho um álcool agora e não água, tá? E com a abstração desse próton, isso aqui fica neutro, eu formei o M-acetal. Detalhe importante, né? Essa formação do M-acetal, pessoal, ela pode ocorrer tanto em meio ácido, que é esse aqui que eu estou mostrando, quanto em meio básico. A gente vai ver um exemplo lá do meio básico, ok? Então, ela pode ocorrer das duas formas, meio ácido ou meio básico, certo? Já a nossa etapa seguinte, daqui a pouco a gente vai voltar e ver o básico. Mas nessa etapa aqui, aí já muda um pouco a história. Por quê? Eu tô aqui, né? No M-acetal. Só peguei essa estrutura, copiei aqui, ó. Tá? A continuação é exatamente naquele último ponto lá. Quero chegar no acetal. Olha lá o acetal que eu falei com vocês. Se a gente comparar as duas estruturas, ó, o que está mudando? Hidroxila, R, OR, hidrogênio. Tá? Porque vim de um aldeído, esse hidrogênio é lá, aquele original aqui, ó, tá quietinho. Esse R também. Então, o que teve? Teve a adição de um OR e o que era carbonila antes, agora virou um hidroxila. Tá? O oxigênio da carbonila. Aqui embaixo, eu tenho o hidrogênio original do aldeído. Tenho o meu R, né, também original do aldeído. Só que olha os ORs agora. Eu tenho 2. Por quê? Porque eu parti desse M-acetal, que só tinha um OR, e agora vou adicionar mais um OR aqui. Ok? Vamos lá, então, tentar então entender essa dinâmica. Perceba o seguinte, o que vai acontecer aqui? Já vou adiantar, spoiler. No acetal, para chegar a formar o acetal a partir do M-acetal, não tem jeito. Eu preciso exclusivamente de trabalhar com meio ácido. Tá vendo? Eu começo aqui com meio ácido. Isso é um equilíbrio. Se você chega lá na indústria, por exemplo, ou no laboratório, na universidade, e tem um acetal, faz a reação que você quer. Falar, agora eu quero voltar para o meu, lá até chegar no meu aldeído original. Ok.
Para você pegar o acetal, meia-cosa, vamos pensar em meia-cosa, e eu chegar lá na aldeído original, eu preciso trabalhar o quê? Com ácido, porque tá vendo, ó, da direita para a esquerda, essa parte de baixo da seta aqui, ó. Qual é a primeira etapa? Eu preciso protonar um desses ORs, tá? Para quê? Porque eu vou eliminar como álcool. Essa etapa aqui, ou seja, para protonar, porque o OR-, ele não é lá um bom grupo abandonador, tá? Porque ele é uma base razoavelmente forte para sair daqui direto OR- aqui, formar um carbocátion. Não é muito favorável. Então eu preciso o quê? De tornar isso aqui um bom grupo abandonador. Qual é a etapa clássica para tornar isso um bom grupo abandonador? Protonar o oxigênio. Porque quando ele sair, ele vai sair o quê? Na forma de um álcool neutro, que é bem estável, tá? Por isso que não tem o que eu fazer com uma base aqui. Porque se eu chegar com uma base, vamos pensar em OH, né? Caso clássico. Atacar aqui com OH não vai fazer sentido, porque eu venho atacar com OH, mas eu não vou favorecer com esse ataque eliminar essa base, porque ela não é um bom grupo abandonador, tá? O RO-. Então isso não vai ser favorável. Eu preciso primeiro protonar isso aqui. Por essa exigência, precisar de um bom grupo abandonador, automaticamente o que vai acontecer? Para ocorrer, né, o que a gente chama de a hidrólise do acetal, tá? Essa hidrólise, ela precisa ocorrer em meio ácido. Ela não ocorre em meio básico. Então eu percebo que já tem uma diferenciação aí. Para formar o M-acetal, eu formei meio ácido ou meio básico. Para formar o acetal, ou mesmo para quebrar esse acetal, né, hidrolisá-lo, eu preciso exclusivamente meio ácido. Aqui tanto faz, ácido ou base. Eu consigo formar o M-acetal. O acetal não. Isso já tem uma implicação que é a seguinte: se você chegar no acetal e agora for pegar essa molécula aqui, for fazer uma reação com ela, se o seu meio é neutro ou básico, você não precisa se preocupar, porque você não vai alterar essa constituição aqui, muito provavelmente, tá? Pensando em linhas gerais. Por quê? Porque isso aqui, esses ORs ligados ao carbono, ou seja, o acetal, ele é sensível à quebra, né? No caso aqui a hidrólise, quando eu tenho meio ácido, ok? Em meio básico ou neutro, isso não vai ocorrer. Então, eu vou fazer uma reação em meio básico, mas não quero mexer na carbonila. Joga esse sistema até acetal, pode fazer sua reação que você provavelmente não vai alterar em nada. Terminou? Quer voltar para a carbonila original? Aí você adiciona ácido. Aí com o meio ácido, você vai hidrolisando esse acetal até chegar no aldeído ou na cetona original que você tinha. Tá? O mesmo raciocínio a gente aplica aqui, ó. Por que para quebrar, tá vendo? Eu falei, para quebrar eu preciso de meio ácido. E por que para formar eu também preciso? Porque olha lá, ó. Dá uma olhada no M-acetal. O que eu preciso fazer? Preciso colocar um OR bem aqui em cima. Para colocar um OR ali, eu preciso dar um jeito de eliminar isso. Só que não dá para eliminar a hidroxila, um favorecimento razoável, como o OH-, porque é uma base forte, não é um bom grupo abandonador. Então, normalmente, quando você tem, isso é clássico, você tem hidroxila, você quer eliminar ali, o que você faz, geralmente, como primeira etapa? Protona essa hidroxila, ela vai ficar na forma de OH2+, tá? Aí é óbvio, OH2+, é um excelente grupo abandonador, porque vai sair como o quê? Ó, aqui em verdinho. Sai como água, tá? Então, o que a gente vai fazer? Protona a hidroxila, ok? Com a hidroxila protonada agora, eu elimino a água, que é um bom grupo abandonador. Vou formar um carbocátion aqui, tá? Mas esse carbocátion em si, ele vai ser estável porque eu consigo fazer ressonância e espalhar essa carga positiva. Agora eu tenho um carbono que não tem mais aquele OH, porque eu eliminei na forma de água, e ele pode ser atacado por quem? Por outra molécula de álcool que está no sistema, tá? Eu ataco aqui, vai formar o mesmo complexo anterior, né? Tá vendo? ORH+, esse aqui de cima, ó, ORH+,
E, do mesmo jeito, eu posso pegar, por exemplo, essa água aqui, já que não é uma catálise ácida, ó, se eu pegar um H3 ou mais, saiu água aqui, abstraiu o próton, regenerou o ácido. Aqui, H3 ou mais, abstraiu o próton, sairia uma unidade de água aqui, por exemplo, tá? E aí eu poderia pegar essa unidade de água dali, ó, daqui dessa primeira etapa, e usar aqui para fazer o quê? Abstrair esse próton e regenerar o catalisador, tá? E aí eu teria essa unidade de acetal aqui, ou seja, tanto para formar o acetal quanto para hidrolisá-lo, qual é o meio que a gente precisa trabalhar, pensando de maneira mais restrita? Meio ácido. É uma restrição que traz vantagens, por quê? Porque você pode, então, trabalhar com acetal em meio neutro e básico, sem se preocupar, né, extremo aí, de ocorrer a quebra, né, a degradação ou uma reação dessa minha porção aqui em meio básico ou neutro. Tudo bem? Ficou claro até aí, pessoal? Agora é um bocado mais volumoso de informações. Tá? Elas não são complexas individualmente, mas é óbvio que o volume de coisas diferentes acaba, às vezes, deixando um pouco perdido. Né? A Ariane falou que sim, então, aliás, né, falou que sim. Obrigado, Ariane. Então, eu vou tocando aqui. Bom, a gente viu essa formação em linhas gerais e já está vendo aí o porquê de usar acetal como grupo protetor, né? Porque eu chego a uma espécie que, perceba, é tudo equilíbrio, ó, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Aqui em cima também, ó, esse. E aí, com isso, eu consigo ir e voltar. Ou seja, eu saio do que eu quero proteger, vou caminhando, 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 até chegar aqui embaixo, formar a proteção. Faço a reação, esse aqui, ó, a gente consegue isolar tranquilamente, tá? Então a gente consegue isolar o acetal com uma certa facilidade. Então não tem muito mistério. E aí eu isolo, faço a reação que eu quero, depois, preciso voltar? Volto. A gente vai ver que tem casos que, se você quiser mudar isso aqui, não voltar para carbonila, também dá. Vou mostrar um exemplo de uma mudança aí, tá? E vocês vão ver o nome mais para frente de tioacetal, M-tioacetal. Toda vez que tem esse tio, né, é porque eu vou estar trocando aquele clássico, trocando o oxigênio por enxofre. Então, se isso aqui fosse um tioacetal, a gente vai ver um exemplo do seguinte, eu só trocaria isso aqui, eu teria um S aqui e um S aqui, tá? Mas eu disse para vocês que a gente teria aqui em cima, ó, no M-acetal, a possibilidade, tá, de formar esse M-acetal também meio básico. Bom, como que isso ocorreria, né? Então, deixa eu voltar, deixar aqui limpo ali. E vamos pensar que a gente tenha, por exemplo, né, para tentar rascunhar aí, uma condição assim, ó. Eu tenho R, CH, tá? Dupla O, tipo esse daqui de cima. E aí eu coloquei esse composto nas seguintes condições aqui, ó. NH2 menos, tá? Mais um ROH. Por que eu coloquei esse NH2 menos aqui? Poderia colocar outra coisa? Sim, tranquilamente, poderia. Só que, por que eu coloquei esse NH2 menos? Porque ele é uma base, é um amideto, tá? A gente chama de amideto, é uma base muito forte. A orgânica hoje a gente costuma usar alguns exemplos que tem amideto, tá? Ele é um amideto, é uma base muito forte, e eu consigo começar a minha reação, porque no fundo, o que vai acontecer? Ó? Dá uma olhada só aqui em cima por enquanto. O que eu quero? Eu quero sair desse composto, que está representado aqui embaixo, e chegar nesse aqui, no M-acetal. Tá? Bom, se eu pegar uma hidroxila e atacar aqui direto, não vai ajudar, porque essa hidroxila aqui, ela é formada com base em quem? No oxigênio que já está lá na carbonila. Tá?
É dele que vem essa hidroxila. Quando você protona esse oxigênio. Então, vir com uma base aqui, um meio básico OH- e atacar aqui direto, não é algo muito favorável. O que tende a acontecer? Lembra que eu preciso do álcool, tá? Por causa do OR. Então, o que vai tender a acontecer aqui? Eu tenho uma base forte, razoável, para quê? Para abstrair esse próton. Então, se eu fosse pensar, falar, agora eu vou pensar numa primeira etapa. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou apagar isso aqui, tá? E vou lá desenhar só isso aqui, ó. Quando ele vai aparecer aqui. R, O, tá? Já veio a borracha. H. Já vou induzir isso aqui, por quê? Porque eu quero fazer isso aqui, ó. N, H2 menos. Esse par de elétrons aqui, ó, tá? Esse nitrogênio NH2 menos, né? No fundo ele já tem, ó, duas ligações aqui, então tem 4 elétrons, 6, então eu poderia representá-la assim, ó, tá? Com seus 8 elétrons. Nesse caso aqui, esse nitrogênio, ele tem uma basicidade bem razoável para fazer o quê, ó? Abstrair esse próton. Ele abstraindo esse próton, o que vai acontecer, ó? Esse par de elétrons vai vir aqui, ó, para o oxigênio, ok? E eu vou dar origem aqui do lado, aqui, ó, a um R, O menos, tá? Que tem esse par de elétrons ali, tá? Em destaque, oriundos de onde? Dessa formação aqui desse composto, que ele é chamado de quê, genericamente? Quando você tem um álcool, que você abstrai um próton desse álcool, e deixa esse álcool negativo, a gente chama essa classe de compostos de alcóxidos, tá? Aí se você tem, por exemplo, um etanol, né, você teria um etóxido, tá? Tira aquele próton lá quando você tem um etanol, é um etóxido, metanol seria um metóxido, tá? Então quando vocês lerem esse nome, metóxido, etóxido, esses alcóxidos são álcoois que perderam o próton, e aí eu tenho esse álcool negativo. Geralmente, quando você vê esse nome, você já associa, você fala, bom, é algum ataque de um nucleófilo, vou formar um nucleófilo para atacar, ok? Bom, agora que eu formei esse nucleófilo aqui mais razoável, eu posso pensar em alguma coisa assim, ó, RC, tá? Dupla O, deixa eu só ajustar esse aqui, porque ficou meio, além de todo o oxigênio, tá muito pequenininho, tá? Menos pior, ruim, mas tá bom. C dupla O, tá? Essa estrutura aqui, com H. O que eu vou fazer agora? Par de elétrons vem, ataca quem? Esse carbono. Esse par automaticamente vem em direção a quem? Ao oxigênio, ok? E aí eu formaria o que? Algo diferente um pouco desse aqui de cima. Se eu fosse pensar que vou representar assim, equilíbrio eu vou representar assim. Eu teria o que, ó? R. Esse R aqui ficou exagerado. Paga. Pronto. Eu teria aqui, ó, R, C, H. Então essa parte estaria inalterada, né? Só que agora, ó, ligação simples. O menos, tá? E aqui, quem tá ligado aqui, ó? Um O, R, certo? Porque, ó, usei um elétron para fazer ligação com carbono, esse oxigênio é como se estivesse perdendo um elétron, mas ele era negativo, então o saldo dele ficou neutro, ok? Bom, olha para isso aqui e vê o nosso produto final aqui dessa etapa, que seria o M-acetal. O que estaria faltando para chegar no M-acetal? Só protonar isso aqui, né? Isso assim, ao menos. Aí eu chegaria exatamente nessa estrutura aqui, ó. Ok? Bom, como é que eu vou fazer isso?
É simples. O que a gente tem muito no sistema? Essa reação envolve álcoois. Então, tem um álcool sobrando lá. E eu consigo, né, pensando aí no álcool, que seria mais fácil do que formar um amideto, eu conseguiria pensar em algo mais ou menos assim, ó, isso aqui mais um HOR, álcool. O par de elétrons desse oxigênio aqui, tá? Vem, abstrai esse próton, e esse par de elétrons vem para quem? Para o oxigênio. Com isso, o que eu formaria aqui no fim das contas? Eu formaria R, C, H, aqui em cima, oxigênio com o hidrogênio que ele abstraiu, tá? Aqui embaixo, OR, tá? Mais quem? OR menos. Por quê? Porque vindo desse fluxo aqui. Quem é isso aqui, ó? É como se fosse o meu catalisador ali, né? Eu posso regenerar o NH2? Posso, porque nesse caso aqui, seria, né? Se eu fosse pensar na reação, seria isso aqui, mais quem? Quem estaria eliminado aqui? O NH3, certo? Eu poderia pegar esse NH3, colocá-lo aqui, abstrair esse próton e regenerar o amideto. Eu não fiz isso porque para você abstrair um próton do NH3 não é algo muito fácil, tá? Então, se você representasse isso numa prova escrita, também não consideraria errado, porque você está representando que regenerou a base original ali, que seria o amideto, tá? Mas em vias mais práticas, digamos assim, mais prováveis, eu tenho álcool em excesso lá, é mais fácil você abstrair esse próton desse álcool, tá? E voltar a formar o alcóxido. E aí eu tenho, ó, minha condição original, né, de alcóxido, condição final também com alcóxido, só que formando agora o M-acetal, tá? Que seria o meu produto aqui final dessa história aqui. Ok? Então, eu teria aqui o MAC. Foi para borracha. M-acetal, tá? Seria o meu produto final dessa etapa. Ou seja, aqui em cima, né, nessa reação aqui, eu tenho a catálise, né? Se eu fosse pensar aqui, ácida. E aqui embaixo, né, eu tenho a condição aqui, que seria o quê? A minha básica. Tudo bem? Bom, dúvidas, perguntas, como é que ficou? Deu para entender a lógica? Para entender bem, assim, tem que dar uma olhada de novo, muitas vezes. Alguns já conseguem entender logo de primeiro, outros, caso de fé, né, aceita, depois entende. Isso varia de pessoa para pessoa, mas conseguiram entender a lógica em geral, pessoal? Sim? Tranquilo? Posso tocar então, né? Tá aceitando, né? O Isaac falou que tá aceitando. É um caso aqui meio de fé e ciência. Envolve um pouco de fé, muito isso aqui. Não essa reação, mas tem umas outras aí que a fé tem que ser grande. Então, assim, para depois entender. Então, o que acontece? Esse seria o geral de como eu formar o M-acetal, né, no meio básico. Vocês vão ver que, se vocês pegarem os livros, Paula Bruce, o Folhar, essa abordagem aqui não é muito comum. Fala-se, né, ou, aliás, está escrito, que pode ser feita a formação de um M-acetal em meio ácido ou em meio básico. O próprio livro de Folhar, ele traz aquele exemplo da glicose, coloca o equilíbrio lá, meio ácido e básico, mas ele não explica o mecanismo, pelo menos naquela sessão ali, ele não está explicando o mecanismo da básica, só da ácida, tá? Porque é a mais clássica, a mais comum,
né, a mais fácil, mais intuitiva, porque, percebe, ela é bem parecida com a que a gente viu da hidratação, tá, em meio ácido. Então, essa porção aqui, básica, não é muito comum você encontrar nos livros aí, no geral, eles vão citar em materiais, internet, YouTube, né? Aí você encontra isso aqui, o pessoal discutindo, mas na Paula Bruce, pelo menos não vou olhar nas edições que eu trabalho, né, eu uso como base para preparar as aulas, você não encontra na seção de acetal direto esse mecanismo, ok? Então, aí fica um adicional aí, é aquela ideia, porque quando você pensa na hidroxila, é estranho porque você vai colocar uma hidroxila aqui, não vai te ajudar muito. Só se fosse uma hidratação, porque na hidratação, lembra o que a gente fazia? Pegava aqui, atacava, já direto, né? Era isso que ocorria na hidratação, um ataque direto. Mas eu não quero colocar hidroxila aqui, porque ela vai vir aqui do oxigênio da carbonila. Então, no fundo, o meio básico vai ser para fazer o quê? Tá? Nessa proposta de mecanismo, para ativar o álcool. Porque lembra, sempre vai envolver um álcool, porque eu preciso do OR no fim das contas. Mas para ativar esse álcool, eu uso a base para abstrair o próton desse álcool. Resumidamente, a ideia, tá, seria essa. Bom, então a gente. Deixa eu só esconder isso aqui. A gente então viu esse panorama, né, M-acetal meio ácido, meio básico, a formação do acetal, tá? Esse meio básico aí, né, esse aqui é esse rabisco amarelo aqui, na verdade eu estava testando ontem se essa escrita, porque eu não tinha usado ainda essa forma de escrever direto no PowerPoint, né? E quando eu mando fechar o slide, ele pergunta se eu quero manter. Eu testei para ver se ele manteve, se ia manter, né? E ele manteve mesmo, tá aí o borrão amarelo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando, né, eu tenho lá em meio básico, lembrando, eu só consigo fazer o quê? Formar até o M-acetal, tá? Então, pensando nessa etapa anterior, eu vou parar onde? Aqui, tá? Para eu avançar até o acetal, eu preciso de meio ácido. Então, se eu trabalhar com ácido desde o começo, de cabo a rabo, eu saio do aldeído ou da acetona e chego no acetal. Se eu trabalhar com meio básico, né, para formar o acetal, eu vou até esse ponto. Depois eu precisaria adicionar ácido para continuar a minha reação. Ou seja, pensando em grupo protetor, a estabilidade do acetal vai estar ligada ao quê? A meio neutro ou básico, tá? Porque se for ácido, ele tende a voltar, ele vai tender a hidrolisar. Agora, por que que o cetal, né, ele tende a ser mais facilmente hidrolisado do que o acetal? Pensando nos termos, agora deixa eu voltar, tá? Tem uma olhada aí. Ó, eu tenho o acetal aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho um acetal aqui. E eu vou desenhar o M-acetal aqui em cima, parecido com aquele ali, né? Então, eu teria o quê? Ó? Eu teria um R ligado a um carbono, OR, isso aqui não ia mudar, tá? Só que aqui embaixo eu teria o quê, ó? Por exemplo, uma... Não, desculpa, eu estou desenhando o M-acetal. Peraí. Deixa eu ver se ele aceitou. Não. Borracha. Aqui é OR também. Só que aqui, ao invés de ter um hidrogênio, para ser cetal, né? Vamos pensar no original lá. Ó. Se eu pego esse aldeído aqui, original, esse aqui, se fosse uma cetona, o que teria? Eu teria um R e um R' aqui, certo? Então, com o hidrogênio, eu formo um acetal. Com um R' e R, eu formaria um cetal, tá? Que seria justamente o quê? Peraí, agora tirei aqui, e aí... Pronto. Eu teria o quê? Ó? Um R', tá? Esse aqui seria quem para mim? Ó? Esse aqui seria... Vou escrever aqui assim. Esse aqui seria o C tal.
Ok? Então eu tenho ali, ó. Vou apagar esse L gigante aqui. Torto aqui, mas tentando melhorar, o bicho piora mais ou menos. Escrever aqui nessa mesinha. Minha letra no quadro já não é muito boa, na mesa, então. Mas é um outro caso de fé. Vamos lá, ó. Acredito que isso é um L, meio torto, mas é. Então eu tenho o cetal em cima, tá? E o acetal embaixo. A questão é, se eu faço uma proteção com os dois, quem vai ser hidrolisado mais fácil? Ou seja, quem não vai ser tão estável? Quem vai ser menos estável? Se eu pensasse em compostos equivalentes, o máximo possível. Tá? Não são iguais, porque uma é aldeído, outra é cetona, mas pensando mais próximo possível. Por que a tendência do cetal é ser degradado mais rápido, ou seja, ser hidrolisado mais rápido? Perceba, nessa hidrólise, né, aqui que a gente tinha falado, qual é a primeira coisa que deve ocorrer aqui nessa hidrólise? Eu vou ter alguma coisa tipo assim, ó, tá? O, H, e aqui mais. O que é isso aí? Ó? Um H3 ou mais, tá? Dá uma olhada aqui embaixo, se eu circular aqui, ó. Essa é a primeira coisa que vai acontecer numa hidrólise, ou seja, adição de H+. Ou seja, é o que? Protonar um dos ORs para ser eliminado como o quê? Como esse aqui de baixo. Ele tem que ser eliminado como álcool. Ok? Bom, então vamos lá ver se consegue entender por que esse de cima aqui, o cetal, ele consegue, tende a sofrer hidrólise mais facilmente do que o acetal. Vamos desenhar o par de elétrons aqui. Tá? Vou desenhar um outro aqui. H, O. Epa. O de novo não. Imagina o seguinte, ó. Qual é a primeira etapa aqui, ó? Ele abstrai um próton, tá? Ou aqui, ó, abstrai esse próton. Ok? Aí depois o par de elétrons vem para oxigênio, aqui também, e sai água. Para ocorrer a hidrólise, se eu estou falando que o cetal ele hidrolisa mais fácil, né, em linhas gerais, do que o acetal, significa que essa etapa aqui de abstração do próton, ela é mais favorecida aqui em cima, tá? Ela é mais favorecida aqui em cima do que aqui embaixo. Por quê? Porque para ocorrer isso aqui, ó, a resposta é a seguinte: para ocorrer isso, esse oxigênio, né, esse conjunto aqui, com o par de elétrons, ele vai estar atuando como o quê? Como um ácido ou como base de Lewis? Como base. Por quê? O que é a base de Lewis? Tem a capacidade de doar um par de elétrons. Então, quanto mais. Aqui também é como base, ó, o par de elétrons vem. Quanto mais forte for essa base, mais fácil vai ocorrer essa protonação. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, se esse processo aqui ocorre mais rápido, provavelmente é porque essa base é mais forte do que essa base aqui. E isso se justifica por quê? Vamos pensar na diferença. Aqui eu tenho R, tirando os ORs, né? Cadeia de carbono e hidrogênio. Aqui eu tenho cadeia de carbonos e outra cadeia de carbonos. Pensando em cadeia de carbonos aí no caso clássico, CH, o que cadeia de carbono CH consegue fazer com relação à densidade eletrônica? Lembra os ativadores lá no anel? O CH vai tender o quê? A doar a densidade eletrônica, né? Aquele efeito de hiperconjugação. Aqui eu posso até ter efeito de hiperconjugação, mas só de um substituinte. O hidrogênio não tem o que fazer. Pobre, miserável, que não tem como doar nada, não tem nada. Só esse aqui que ele está compartilhando. Agora,
Esse daqui não, CH, pensando na cadeia aqui. Eu tenho CHs aqui que podem doar, tem alguma coisa para doar, doar densidade eletrônica para cá, ó, tá? Quando doa densidade eletrônica para, pensando aqui nessa base aqui, doando densidade eletrônica, eu vou aumentar a densidade de elétrons aqui em torno do OR. Ué, se você tem um par de elétrons e você aumentar a quantidade, aumentar a densidade da nuvem eletrônica aqui próximo desse par de elétrons, é carga negativa com carga negativa, né? Você vai aumentar o quê? A repulsão. Então, quando você doa a densidade eletrônica para um sítio que é básico, a tendência é esse sítio ficar mais básico. Por quê? Porque por repulsão você vai aumentar muito a energia do sistema, ele vai ficar mais instável, é uma base mais forte. Porque vai tender a reagir para espalhar mais, porque esse par aqui está sofrendo mais repulsão da vizinhança. Agora, que os CHs estão fazendo? Estão empurrando a nuvem eletrônica em direção a ele. Ou seja, a doação de CHs via hiperconjugação faz com que eu aumente o caráter básico do meu OR. Como o OR no cetal tende a ser uma base mais forte, ele vai fazer com mais facilidade o quê? Sofrer protonação. E aí, quando protona, você consegue eliminar, né, o álcool aqui neutro e dar continuidade ao processo de hidrólise. Então, a justificativa para um cetal hidrolisar mais rápido do que a cetal é porque essa base é uma base mais forte por conta da doação dos grupos CHs aqui, via hiperconjugação, tá? Então, eu tenho uma base mais forte no cetal do que no acetal, que só tem uma cadeia de carbonos, o outro é o quê? Substituinte, o hidrogênio. Então, essa é a justificativa para o cetal ser mais reativo do que o acetal. Ficou claro isso aí, pessoal? Conseguiram entender, aceitar? Alguma dúvida? Ficou? O Gustavo aí falou que ficou, então beleza, Larissa também. Tranquilo. Bom, então, aliás, já falou que tá tranquilo, então beleza. É importante esse feedback só para saber se preciso repetir, falo de outra forma. Mas tranquilo. Então, a gente conseguiu explicar, né, com essa dinâmica aí, a justificativa para esse comportamento da segunda pergunta, por que o cetal tende a ser mais facilmente hidrolisado? Porque vai ser uma base mais forte, resumidamente falando, né? De maneira mais simplificada. Bom, a gente só tem mais 2 pontos aqui para discutir, para a gente fechar. Esses dois tem uma aplicação aí no final que eu vou mostrar só rápido. A gente tem o acetal, né? Aqui eu estou com o exemplo do tioacetal, mas de forma cíclica. A forma cíclica, vocês vão ver, vão encontrar aí, que ela é mais estável do que a forma acíclica. Tende a ser mais estável, principalmente assim, vamos pensar em formação, né, primeiro. É mais fácil formar o cíclico do que o acíclico. Você tem uma tendência razoável, e até, percebam, um rendimento aqui bem considerado, aqui muito bom, né, 95%, tá? Considerável aqui esse rendimento. E o que eu estou usando? Para formar o ciclo, eu uso, tá vendo? Lembra que eu preciso, se eu for pegar no anterior, vamos dar uma olhada aqui no anterior. Ó, deixa eu só esconder essas coisas. Vamos comparar aqui, ó. Eu tenho de reagentes, né? Um aldeído, tirando o catalisador, eu tenho um aldeído, entrou um álcool, tá? Formei o M-acetal, depois eu precisei adicionar mais quem? Outro álcool, ou seja, eu tenho 3 álcoois aqui, né? 2 álcoois e o aldeído, ou acetona, formando o quê? Um produto principal aqui, que é o acetal. Ok? Se eu for olhar, né? Aqui, deixa eu só fazer uma comparação aqui, vai sair tal, água. Você poderia pensar, se eu pensasse na eliminação de água, eu teria 3 reagentes, né? Formando o quê? Isso aqui, e eu estou eliminando água. Tá? Então, teriam 3:2 aqui. Ontem eu falei com o pessoal do 3:1, porque depende do que você vai considerar. Mas vamos considerar a água aqui. Eu posso considerar 3:2. O que interessa é que, quando ele é aberto,
né, acíclico, você não tem o mesmo número de reagentes e de produtos. Então, eu percebo que isso vai ter um peso pensando em termos de entropia, tá? Por quê? Porque eu estou diminuindo a entropia, tá? Eu estou saindo de 3 compostos, ó, aldeído, 1 álcool, 2 álcoois. Então, eu estou saindo de 3 reagentes e chegando o quê? Em um produto principal, mas se eu considerar ainda água aqui, 2. A eliminação de água, 2. Tá? Isso tem um custo, porque tende a não ser tão favorável, porque você está diminuindo a entropia. A entropia, a tendência é o quê? É aumentar. Agora vamos olhar o que acontece aqui, ó, na formação do cíclico. Eu tenho um produto principal aqui, no caso uma acetona. Como as duas unidades de álcool para formar o ciclo, né, elas estão na mesma molécula, eu não preciso de 2 álcoois. Eu tenho, na verdade, aqui um ditiol, né? Porque esse é o enxofre no lugar do oxigênio. Se fosse OH e OH aqui, eu teria um diol, tipo que a gente viu na hidratação na aula passada. Então, tem uma molécula, tá? Do derivado do álcool, aqui no caso do tiol, e a molécula do aldeído ou da acetona. As duas vão dar origem a quantas moléculas? A principal e a eliminação de quem? De água. Ou seja, 2 para 2. Lá, quando é acíclico, eu tenho o quê? 3 para 2, considerando a eliminação. Certo? Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho um favorecimento entrópico da formação do acíclico tão grande quanto eu teria do cíclico, porque eu estou mantendo a quantidade de componentes, 2 e 2. Eu não estou pegando 3 e reduzindo. Compreenderam? Então, como eu tenho a mesma quantidade de reagentes e de produtos, quando eu formo o cíclico, e no acíclico eu tenho mais reagentes do que produtos, eu estou diminuindo a entropia, esse processo, esse é um dos motivos para que essa formação do cíclico seja mais favorável. Então, vocês vão ver que os trabalhos comuns, literatura e companhia, vai ser muito comum explorar esse comportamento aqui de formar o acetal, ou no caso aqui o tioacetal, né, cíclico, porque ele vai dar uma estabilidade bem razoável, tá, para o meu sistema, ok? Em relação ao anterior, tá? Porque se eu for pensando em termos de entropia, tá? Pensa agora, vamos pensar o contrário, né? Eu pensei assim, ó, é mais favorável formar, certo? Por quê? Eu tenho 2, continuo com 2. Se eu quebrar isso aqui, ó, eu vou sair de uma molécula, tá? Ela e a água aqui, né? Porque vai ter que ser uma hidrólise. Então, eu vou sair de 2, da principal e da água, e vou voltar aqui para quantas? 2. A minha acetona e o meu ditiol, ok? Agora, quando é acíclico, olha lá, ó, o que vai acontecer nesse aberto aqui, ó? Eu vou sair dessa molécula, mais a água aqui para formar essa hidrólise, né? Meio ácido, a água ali. Eu vou sair de 2 e vou levar, no final das contas, a formação de quantas? De 3, porque os 2 álcoois vão ser eliminados e eu vou terminar, no final das contas, com o aldeído. Quem é mais favorável de ocorrer? Eu sair de 2 para 3 e aumentar a entropia, ou sair de 2 para 2 e manter aí, em termos entrópicos de quantidade de moléculas, a mesma coisa? É aumentar a entropia, certo? Por isso que o acetal de cadeia aberta, o acíclico, né, o equivalente, a briga, né, entre ser cíclico e acíclico. Se eu tiver uma composição equivalente, qual vai ser a tendência? Na indústria, na academia, lá no laboratório, na universidade, é você tentar produzir o cíclico, porque ele vai ser mais fácil de ser formado, tá? Porque você tem um favorecimento aí entrópico em relação para a formação em relação ao acíclico, e a partir do momento que ele está formado, ele é mais difícil de ser hidrolisado, ou seja, você consegue uma estabilidade maior de proteção. Por quê? Porque se você hidrolisar esse daqui, ele vai ter 2 componentes gerando 3. É favorável, porque está aumentando a entropia do sistema. Aquele lá não, é 2 para 2, o ciclo, certo? Então, por isso que a gente tem
acetais, falando em grupo de proteção, vocês vão ver muito comum uma imagem tipo essa daqui, ó, tá? Com ou tioacetal, né, ou acetal, mas cíclico, tá? Justamente por quê? Porque entropicamente você vai ter um favorecimento maior no rendimento para formar e, consequentemente, a volta não é tão favorável quanto de um acetal acíclico. Então você tem mais estabilidade. Que você, se é um grupo protetor, quanto mais estabilidade você tem, melhor, né? Porque seu objetivo, justamente por ser protetor, é conferir estabilidade. Compreender isso aí? Ficou claro por que o cíclico é melhor do que o acíclico com relação à estabilidade para proteção? Tudo bem, hein? Ficou, né? Beleza, então. Bom, então vamos lá para o nosso penúltimo tópico antes de fechar ele só com a aplicação. Hoje eu falei que ia estender um pouco mais para a gente conseguir, numa aula, só abarcar isso aqui, que a gente mata os acetais, essas proteções aqui tudo, e já consegue avançar mais na próxima aula. Tá? Hidrólise do tioacetal, dessulfuração. Aqui é só uma ilustração, tá? Não vou discutir em termos de mecanismo nem nada. É só para visualizar o seguinte: eu posso chegar lá no meu tioacetal aqui, ele tem uma condição um pouquinho diferente, né? Mas no fundo eu preciso de água, tá? Para fazer essa hidrólise e voltar para no caso aqui é cetona, tá? De origem. Depois a proteção, ou se você fez a proteção e no final das contas fala, não, agora eu não quero mais a carbonila. Eu quero, na verdade, aí pode nem ser uma proteção em si, pode ser uma forma de você pegar a carbonila e em duas etapas aqui, primeiro formando tioacetal e depois reagindo com hidrogênio aqui, esse catalisador sólido, né, esse níquel de Honey, a gente formar um composto aqui, um carbono saturado, né, onde eu tenho aqui essas duas ligações com o hidrogênio, ao invés de uma ligação com o oxigênio na forma de carbonila, tá? Com rendimento bem razoável. Então a gente tem essa opção também de tanto hidrolisar quanto promover essa dessulfuração, que aí vai levar a só ligações simples, né? Carbono, hidrogênio, tá? Como eu falei, isso aqui é só para ilustrar que eu posso tanto voltar para o que eu queria, o meu original, né, a condição original, quanto a extrapolar essa minha condição de alteração e não só voltar para o original, mas promover uma alteração nessa minha posição originalmente protegida. Tá? Eu vou mostrar a aplicação agora. Antes, eu só vou falar um negócio antes que eu esqueça, que é o seguinte. Como essa semana a gente teve só uma aula, foi só hoje, então a aula que eu vou ministrar amanhã para o pessoal da noite, eu vou gravar, tá? E vou disponibilizar depois aí para vocês, na sexta-feira, provavelmente, como parte do conteúdo lá, para a gente não, porque senão a gente vai ficar muito apertado com o calendário. Como eu falei que ia disponibilizar a aula de segunda gravada depois, eu vou disponibilizar também na sequência na sexta-feira. Mas o exercício só vai até essa aula de hoje. Essa aula de sexta vai ter um exercício referente a ela, mas só vou postar na semana que vem, também com esse prazo aí até dia 14, que aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente discute também na sequência, tá certo? Antes que eu esqueça de comentar dessa parte da gravação, porque como eu vou ministrar aula para eles, eu já vou aproveitar e já vou disponibilizar para vocês, aí na semana que vem vai ser o contrário, né? Porque semana que vem, quinta-feira, é feriado. Então eu não tenho aula com eles na quinta, mas eu tenho com vocês segunda e quarta. Então a aula de quarta eu disponibilizo para eles na sequência, que a gente consegue nivelar e fica todo mundo no mesmo padrão, tá? Eu quero finalizar isso com o quê? Só com a aplicação, tá? Esse artigo aqui, que foi o que eu fiz no final do meu doutorado, porque esse experimento eu consegui fazer depois de muito suar a camisa no dia 7 de setembro de 2011. Foi quando saiu, foi bem no feriado lá, estava no laboratório e consegui lá, quase eram umas 8 horas da noite, hein? Consegui fechar e obter esses resultados aqui. Por que eu estou falando deles? Porque era o seguinte, a história em 2010,
quando eu estava fechando meu primeiro ano de doutorado, saiu um trabalho que, assim, você tem essa proposta de mecanismo que a gente viu, passando pelo intermediário M-acetal, né, e depois do M-acetal, chegando no acetal. Então, a formação de acetal ou de cetal, ela é clássica, assim, vai lá, parte do aldeído da acetona, numa primeira etapa vai até o M-acetal, numa segunda vai até o acetal. Aí, teve um conjunto de autores que fizeram um trabalho e publicaram falando que provavelmente essa proposta clássica da literatura de formação de M-acetal como intermediário dessa reação completa não deveria estar muito certa. Por quê? Porque nunca ninguém tinha identificado a existência disso aqui, ó, do M-acetal, não tinha sido isolado como intermediário dessa reação completa, né? Você tem um M-acetal isolado, tipo a glicose, você tem, mas a glicose parou ali. Não se tinha identificado até então o M-acetal como intermediário da formação completa de um acetal. E aí ele tinha identificado uma outra espécie lá que podia ser o intermediário, ele propunha isso, e a ideia dele era que a literatura tinha que se adequar, teoricamente, com o tempo, porque esse M-acetal não tinha sido detectado até então, provavelmente ele não existia. E eu estava trabalhando com essa técnica ultrafast aqui, que é para pegar experimentos longos, de 1 hora, 2, até mais, né? Mas esse experimento aí, por exemplo, dá para fazer em 30 minutos, 35 minutos, eu consegui fazer em menos de 1 segundo, né? E ter o mesmo resultado que um experimento de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, tá? Em menos de 1 segundo, no mesmo equipamento. Só mudando a abordagem quântica lá de como eu ia manipular magneticamente os átomos. E aí, eu já estava implementando isso e tal, o pessoal tinha desenvolvido fora, né? Eu estava implementando, ajustando algumas coisas, adaptando para o equipamento, modificando algumas coisas, algumas propostas diferentes. E eu vi esse artigo. E aí a gente falou, bom, será que não dá para tentar monitorar com essa... porque o problema de não visualizar o M-acetal aqui em cima é porque a gente imaginava, bom, deve ser muito rápido. Ele é um intermediário de meia-vida muito curta, assim. Teve intermediário, foi produto. E aí, quando ele é formado, provavelmente a gente não consegue pegar em condições normais. Como esse experimento era da faixa de 180, 200 milissegundos de duração, existia uma boa chance de a gente falar, bom, pelo menos o tempo é bem mais rápido que o normal, pode ser que apareça. E de fato apareceu. Então, se a gente pegar aqui, só mostrando aqui essa aplicação, deixa eu só compartilhar aqui a janela do Adobe. Deve estar chegando aí. Pronto. Então, essa aqui é a versão completa, né, lá do artigo. Eu peguei a versão básica dele, sem ser a figura de alta resolução, então ainda tá feinho aqui. Mas aqui é o seguinte, aquilo que a gente viu lá, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o acetal, tá? E aqui do lado, a gente tem o quê? O aldeído, no caso aqui, paranitro-benzaldeído, tá? Ó, saiu do acetal, meio ácido, água. O que a gente fez? Fez a hidrólise desse acetal e voltou para o aldeído. Tá? A gente propôs monitorar como, ao invés de pegar a formação do acetal, né, vamos pegar a hidrólise completa, porque como ele vai quebrar o acetal, ele, pela proposta clássica dos livros, o que tinha que fazer? Passar pelo M-acetal e depois ir para o aldeído. Então, se o M-acetal tivesse dentro daquela nossa janela de aquisição, ele podia aparecer. Tá? Aqui é a sequência de pulso, a parte magnética lá, que não interessa. E aqui seria a proposta nossa. Fala, bom, saio do acetal, hidroliso, olha o M-acetal aqui, ó, aquela estrutura que vocês viram lá, ó. COH e o OR aqui, tá? E aí esse seria o intermediário 2, vermelhinho, e no final das contas eu teria em verde aqui o meu aldeído já desprotegido, aqui no caso o paranitro-benzaldeído. E o que aconteceu é que quando a gente fez o experimento, né, depois de várias tentativas ali otimizando, a gente fez a análise, você pegasse assim, peguei só os produtos, né? Antes eu tinha feito assim, só os reagentes, desculpa. Ele tinha esses 3 sinais aqui. Só os produtos. Aí os produtos tinham esse sinal verdinho aqui, tá? Quando a gente
fez, né? Colocou lá o sistema, começou a adquirir, e aí uma seringa injetou direto na amostra, lá no equipamento, o ácido, para a reação começar a ocorrer já dentro do equipamento, a gente observou que esses sinais aqui, ó, esse F e F, é porque está sobreposto. Então, tem um borrão bem pequenininho que não dá nem para distinguir muito. A gente só conseguiu atribuir depois que a gente pegou esse aqui, ó, que é o diferente, esse D. Tá? Então, esse D foi um sinal que apareceu em muitos instantes, só em alguns que ele não aparecia. Na verdade, ele está aqui, mas ele está muito próximo do ruído. Então, como a gente usou o mesmo padrão de corte, é como se ele tivesse desaparecido aqui, mas ele está bem próximo do nível do ruído. E aí o que acontecia é que nesse meio tempo aqui que ocorria a reação, antes do sinal dos produtos desaparecerem, volta e meia você tinha esse sinal presente lá, esse D. Só que não tinha padrão na literatura. Aí a gente fez um cálculo teórico, né, um cálculo quântico, falou, ó, se essa estrutura vermelha aqui existir, qual seria a resposta magnética dela? E deu exatamente onde o D está aparecendo aqui. Tá? E aí o que a gente conseguiu fazer? Com base nessa abordagem mais completa, né? Essa parte experimental e essa parte teórica, para prever o que seria, porque não tinha padrão, né, desse M-acetal, porque o tempo de vida dele é muito curto. Então, eu falei assim, bom, se ele existir, onde é que ele estaria? E bateu exatamente com a posição do D. E aí a gente conseguiu refutar aquele artigo e, na verdade, mostrar que a literatura estava certa lá, aquela proposta, né, porque ninguém tinha detectado, de fato, o M-acetal, mas imaginava-se que o mais lógico era passar pelo M-acetal, como a gente viu. E aí a gente conseguiu mostrar nessa aplicação que a literatura estava correta, pelo menos nessa reação a gente conseguiu observar claramente, aí, com base na parte teórica, reforçando o nosso resultado, a interpretação, a presença, né, desse sinal aqui, D, tá? Que é o que evidencia a presença do M-acetal, e a gente tem esse borrão aqui, depois que a gente foi identificar que, na verdade, era sobreposição, né, porque não muda, tá vendo esse D aqui, ó? O D é o sinal do hidrogênio, tô vendo hidrogênio ligado a esse carbono aqui, tá? No caso, seria esse hidrogênio aqui, tá vendo? Essa correlação entre carbono e hidrogênio. Ele é o que sofre mais mudança, né? Porque olha aqui, ó, se eu fosse pensar no hidrogênio que está aqui e aqui, ele está mais distante do acetal. Mas esse aqui está ligado direto, ó. Anteriormente, você tem aqui um hidrogênio ligado a um carbono e tem dois oxigênios, né, OR e OR. Agora ele tem um OR de um lado e um OH do outro, tá? E aqui agora virou uma carbonila. Então, ele é o mais sensível para se observar essas mudanças, tá? Então, a gente conseguiu mostrar que esse mecanismo proposto já de longa data na literatura, ele fazia sentido porque, pela primeira vez, alguém tinha detectado a existência do M-acetal como intermediário da reação de hidrólise, que é uma reação muito clássica de se utilizar para proteção, mas ainda tinha esse buraco que a gente conseguiu, deu certo a gente completar, digamos assim. Tá? Então, aqui é só uma aplicação, né, de como a gente tem essa parte instrumental tentando ajudar nessa compreensão do mecanismo das reações, tá? Que esse é um exemplo, mas tem um bocado aí na literatura para tentar melhorar essa compreensão, porque muito do que eu falo, assim, às vezes eu brinco e falo, é fé, é porque muitas dessas coisas tem até hoje, tem mecanismos propostos e acredita-se que aquilo ali é o mais provável de acontecer. Mas você tem vários mecanismos que ainda não são completamente monitorados, cada um dos intermediários. Falou, provavelmente é aquele lá. E aí, à medida que vai passando o tempo, vai desenvolvendo mais equipamentos com mais precisos, você consegue mapear melhor essas reações. Tá? Então, é o dinamismo, digamos assim, dessa ciência de mecanismo de reação. Muita coisa, de fato, é um caso de fé, porque nunca ninguém viu que, de fato, aquele intermediário existia lá, mas é o mais provável. Tá certo? Então, a ideia geral seria mostrar isso e fechar com essa aplicação.